Quando pensamos em meios de cultura, a imagem que vem à cabeça são de meios parecidos com esses, não é mesmo? E se eu falasse que há outros meios que podem ser feitos? Me chamo Lia e é isso que eu vou trazer hoje para vocês. Uma pesquisa da Universidade de Nagaland, na Índia, realizou uma busca por meios alternativos ao agar para a cultura de orquídeas em larga escala e publicou esse artigo em 2022, com artigos publicados nos últimos 15 anos. E por que o uso de orquídeas? Pelo seu valor comercial. As plantas ornamentais respondem por mais de 80% do comércio mundial de culturas de tecidos de plantas, e dentro desses 80%, 8% são respectivas às orquídeas. As orquídeas têm uma propagação sexuada dificultada, dadas as diferentes formas que elas têm de realizar sua polinização e muitas vezes sendo muito difícil. Por isso é interessante o uso de micropropagação. Dentre as 7 espécies de plantas mais caras no mundo, 2 são orquídeas. A orquídea Chenzhen-nock é uma orquídea produzida dentro de um laboratório chinês e, em 2005, em um leilão, uma muda dela foi arrematada por um comprador anônimo por cerca de 1,6 milhões de yuans, que correspondem a mais de 1 milhão de reais. Outra orquídea muito cara é a orquídea ouro de Kinabalu, que se localiza apenas no Parque Nacional de Kinabalu, na Malásia. Uma muda dela é avaliada em 31 mil reais. É uma orquídea que cresce apenas em uma respectiva época do ano e floresce apenas de maio a abril, demorando anos para florescer. É um fato estabelecido que, dentro do meio de cultura de tecidos, o uso do agar é, como agente geleificante, uma escolha popular, pois oferece várias vantagens. Porém, é considerado um dos agentes mais caros de meio de cultura. Convencionalmente, utiliza-se de 0,7 a 0,8% de água para produzir o meio de cultura, e para produzir 1 litro de meio de cultura, gasta-se cerca de $9. Dentro desses $9, 3,5 dólares são destinados ao agar, que em conversão é aproximadamente R$ 16,8, totalizando então 39% do custo de um meio de cultura. Como a cultura de tecidos é a técnica mais viável para a propagação de orquídeas em escala comercial, torna-se interessante tornar esse processo mais barato para que haja maior investimento na área e assim maior produção. E há alternativas para o uso do agar, sendo inclusive naturais. As sementes imaturas são consideradas a matéria-prima ideal para a micropropagação de orquídeas, como é demonstrado na imagem. Nos itens B e C pode-se visualizar as vagens da orquídea, enquanto no C pode-se ver que elas já estão inoculadas dentro de um meio de cultura. Nos itens D e E pode-se visualizar que elas já estão crescendo e estão proliferando, até chegarem na fase F, onde já estão grandes. Essa imagem em questão foi retirada de um artigo que tratava-se da propagação in vitro para a conservação de germoplasma de orquídeas silvestres da América do Sul. Quando se trata de alternativas geleificantes para o agar, os dos mais comuns utilizados são a agarose, que é comumente utilizada para a microbiologia, o alginato, que é um composto semelhante ao mesmo que é utilizado para retirar moldes ortodônticos, o georrite, o isopigol e outros compostos que são comumente utilizados para a horticultura, como a goma guar e a goma xantana. Uma boa alternativa para o agar é o uso do isobigol, porém ele tem alguns problemas a serem destacados, como ele tem a necessidade de ser aferido seu pH, ele tem um alto ponto de fusão, de 70 graus, e possuindo então dispersão rápida em meios autoclavados. A imagem em questão foi retirada de um artigo que tratava-se então do uso do isobigol. Nos itens C e E, os explantes foram induzidos a uma cultura em que havia uma mistura entre o isobigol com o agar. Essa mistura então tornou o meio um pouco mais translúcido. Além do isobigol, pode-se então utilizar o uso de fibra de coco, que é o que está demonstrado na imagem. Ela se mostrou promissora para a germinação de sementes de cimbódio pêndulo, porém apenas para a germinação. Para os demais processos não apresentou grandes futuros. Já o uso de musgo e serrapilheira mostrou-se efetivo para a cultura de 3 outras espécies de orquídeas. O artigo fará estudos sobre 4 espécies específicas de orquídeas e sobre diferentes usos de substratos de baixo custo, como a espuma, que está apresentada na primeira imagem,
e outros substratos que são comumente utilizados no cultivo de cogumelos comestíveis, como a palha de arroz, o pó de serra, bagaço de cana-de-açúcar, a serrapilheira e a fibra de coco, que foram utilizados como alternativas ao agar, sendo esses últimos fontes orgânicas. As quatro espécies em questão, então, são a Cymbodium andifolium, Cymbodium iridioides, Dendrobium densiflorum e Túnia marshalliana. Os valores comerciais dessas espécies variam de R$ 20 a R$ 80 quando buscados na internet, variando conforme a raridade e a cor que essa flor vai ter. E são plantas comuns de serem encontradas em floriculturas. O problema principal quando se trata de agentes gelificantes naturais é os riscos que ele pode trazer ao explante. Caso ele reaja com o meio, pode chegar a deixar inativas algumas proteínas e íons que são importantes para o explante, ou então produzir alguns compostos que vão inibir o crescimento daquele explante. Parte desses meios citados não se tratam de agentes gelificantes, mas sim de alternativas para o uso de alguns materiais não gelificantes naturais e sintéticos, como plataforma matriz sólida em frascos de meio líquido. Na imagem pode ser visualizado acima, que é uma plataforma de espuma sustentando o explante, e ao lado trata-se de um estudo em que se utilizou pérolas de vidro para sustentar os explantes. Mostra-se então que o meio líquido com pérolas de vidro teve maior desenvolvimento da planta, enquanto o meio com agar teve um desenvolvimento um pouco mais baixo. Diversas pesquisas foram capazes de reduzir os custos de produção do meio de cultura de 24% até 70%, apenas substituindo o agar por alternativos orgânicos. Entre os diferentes substratos utilizados, as melhores taxas de melhor germinação de sementes, regeneração de plantas e proliferação de cultura foram registradas com discos de espumas, seguidos por meio de agar gelificante. Na imagem em questão estão apresentados os dados relativos às quatro espécies citadas e em vermelho é destacado o uso da espuma, que apresentou valores superiores ou iguais quando relacionados ao agar. Essa espuma tem um custo inferior ao agar e pode ser reutilizada algumas vezes. As vantagens no uso desses materiais de plataforma estão no uso de substratos não gelificantes, não precisam ser descartados, podem ser reciclados para várias subculturas sem esterilização ou após a esterilização, assim reduzindo o custo do agente gelificante no meio de cultura. A imagem do slide foi retirada de um vídeo em que uma pesquisadora demonstrava o uso dessa espuma celular, que é comumente utilizada para hidroponia e horticultura, que foi então aplicada dentro da cultura de tecidos, onde ela permite o enraizamento dessa planta e assim trazendo uma ótima aeração. Além do baixo valor, os meios com água destinado à cultura de orquídeas devem ser trocados regularmente, havendo a troca de meio a cada 3 ou 4 semanas, dado que há uma nova necessidade de nutrientes. Com o uso desses materiais renováveis, apenas seria necessário a troca do líquido no meio, sem precisar remover o explante do frasco ou mudar o frasco em que o explante está. E é algo demonstrado também pelo vídeo dessa pesquisadora, em que é necessário apenas adicionar o meio novamente ao local, sem trazer mais riscos de contaminação com a remoção do explante de dentro do frasco esterilizado. De acordo com estimativas realizadas durante a produção do artigo, há uma economia de até 38% dentro do meio de cultura com os materiais alternativos ao agar. A maioria dos substratos são recursos naturais que podem acompanhar o explante até mesmo no processo de aclimatação. E é algo que é demonstrado dentro do artigo, dentro dessa imagem. O meio pode crescer fora ou dentro desses locais e depois de ser induzido, apresentando então um exemplo em que é utilizado as fibras de coco, o carvão e a espuma. Esses três elementos auxiliaram bastante no processo de endurecimento da planta, que é um processo que antecede a aclimatação e deixa ela facilitada. De nada adianta ter um explante que não é capaz de ser trazido para fora do vaso e ser comercializado. A partir da discussão que o artigo traz, fica claro que há viabilidade muito interessante para o uso de substratos alternativos ao agar, principalmente em fins econômicos e ecológicos. O uso de fibra de coco, espuma e serrapilheira é muito interessante,
e são indicados para micropropagação de orquídeas, tanto para conservação da espécie como para uso comercial, principalmente em pequena escala. Era isso que eu tinha para apresentar hoje. Muito obrigada pela atenção.